Então, pessoal, eu vou começar aqui, deixa eu ver se eles me mandaram alguma coisa. Eu vou começar aqui, já que é online, né? Começar me apresentando aqui. Deixa eu compartilhar com vocês a tela para que fique mais fácil assim. Eu vou até pensei que já que a maioria dos que estão aqui são interessados na prova de título de especialista, então nada mais justo do que a gente começar falando também do edital da prova. Eu acho que muita gente acaba ficando com dúvidas sobre a questão do edital da prova, então eu vou tentar ser sucinto, mas explicar para vocês com mais detalhes aqui sobre o edital e algumas questões, o que vocês vão ver no dia a dia aqui das nossas aulas, né? Então, antes de mais nada, e fiquem à vontade, viu, pessoal, para perguntar, para interromper, dizerem o que vocês quiserem aqui, participar também, não é restrito a mim essa apresentação. Primeira coisa, vou me apresentar, meu nome é Bruno Sander, eu sou gastroenterologista, endoscopista e cirurgião, com mestrado e doutorado pela UFMG, e sou coordenador do curso da Promed de preparatório para a prova de título de especialista em gastroenterologia. Eu estou na Promed desde que a Promed iniciou, então eu tenho feito com os nossos alunos aqui semanalmente uma mentoria online, que é uma discussão de casos clínicos, discussões de questões, tal como vocês encontrarão na prova de título, tanto de título de especialista em gastroenterologia, que a prova é feita pela FBG, pela comissão de título, né, da FBG, assim como provas de concurso médico, né, na área de gastroenterologia. É muito semelhante o conteúdo que vocês vão encontrar nessas provas e o que a gente pretende apresentar para vocês. Reforçando, a Promed, nós não somos um curso de pós-graduação em gastroenterologia. O objetivo do nosso curso é preparar aquele médico que já atua na área de gastroenterologia para fazer prova de título de especialista ou prova de título em gastroenterologia de concursos. Então, é um pouco diferente da questão daqueles cursinhos de finais de semana de pós-graduação. Não é o nosso objetivo sermos uma pós-graduação, é um preparatório para a prova de título de especialista. Eu acho muito importante frisar e reforçar isso, porque isso é o que nos faz diferente de tantos outros cursos que a gente acaba vendo aí pelo Brasil afora. Então, o objetivo é esse, preparar o aluno. Qual que é a nossa formação, né? O que a gente vai, o cronograma de aulas que a gente vai apresentar é aquilo que é cobrado no edital da prova de título de especialista. Basicamente, a gente vai se basear neste edital para formularmos as aulas teóricas. Nesse slide que eu deixei aberto, é para que vocês vejam nesses próximos meses, logo antes da prova que vai ser em outubro, qual que é a carga horária teórica online, até para que vocês possam se organizar, né, os que estão dispostos a acompanhar conosco essas aulas, então, para que vocês possam se organizar. Uma coisa muito importante é que a gente sempre tenta colocar essas aulas aí sextas, sábados, domingos, para que não atrapalhe o dia a dia de atendimento dos colegas, que a gente sabe que vocês atuam na área, vocês não vão parar de atender, vocês não vão parar a medicina, a vida acadêmica já ficou para trás e a gente sabe que com isso mudou totalmente a rotina. Então não tem como a gente tentar ser como uma aula de faculdade, cobrar de vocês uma presença que às vezes é muito difícil. Por isso, a preocupação nossa em fazer
horários que todos vocês possam participar, se organizar, e sendo online as coisas facilitaram demais. Então, vocês vão ter uma apresentação de todo o conteúdo teórico que vai ser cobrado de vocês na prova de título de especialista. Esse é o nosso objetivo, facilitar para vocês. E já vamos colocar em relação à prova de título, que eu vejo nos nossos alunos, em geral, todos os anos. Isso não é só de agora, isso é todo ano, pessoal. Existe uma dificuldade, eu acho que até pelo tempo que vocês também estão sem contato, vamos dizer assim, com esse outro lado da questão de concursos, de fazer provas e tudo, a maioria de vocês já estão atuando há um bom tempo, então eu acredito que isso aí até acaba dificultando um pouco. Então, deixa eu apresentar aqui para vocês como que vai ser o edital desse ano, para que... Deixa eu tentar abrir o edital aqui. Só um segundo. Eu acho que isso vai facilitar bastante aqui a vida de vocês. Isso. Ah, não, esse daqui é a prova. Deixa eu abrir o edital, vai facilitar mais ainda. Depois eu vou apresentar para vocês o seguinte, deixa eu já adiantar aqui, a prova do ano passado. Não vai dar tempo, obviamente, de discutirmos toda a prova, mas eu vou mostrar para vocês como foi a prova do ano passado, até para que aqueles que nunca fizeram a prova tenham uma noção de como é cobrado essa carga horária, né? A teoria, no edital vocês vão ver lá tudo que é cobrado. Então, eu acredito que mostrando um pouco como é cobrado, que a nossa intenção é essa mesmo, para facilitar mesmo a vida de vocês e que assim vocês não tenham tanta dificuldade depois. Então, eu acredito que vocês estão vendo aqui a prova. Como é que vai ser? Então, esse é o edital deste ano, viu? Eu fiz até um comparativo com o último edital, que foi, na realidade, o penúltimo, porque esse aqui de 2023 ficou igual ao de 2022. Só que o de 2021 para trás era bem diferente em relação à prova, à pontuação. Então, quem fez a prova de 2021 para trás vai notar uma grande diferença em relação à prova deste ano, tanto de pontuação quanto de currículo. Então, para começar, a prova continua sendo online, que vai ser realizada no dia 20 de outubro, no horário de 9h30 às 13h30. Outra coisa que gera uma grande dificuldade, às vezes, eu não sei se é entendimento ou até uma insegurança nas pessoas que me procuram aqui perguntando, mas será que eu posso fazer a prova? Então, primeira coisa, no edital tem os requisitos para que você possa fazer a prova de título de especialista, ou seja, para que você seja aceito, na sua inscrição seja aceito. Isso não vale ponto, pessoal, isso aí é só para que você tenha o direito de fazer a prova. Então, a primeira coisa é o seguinte, você tem que ter ou uma coisa ou outra, ou residência médica em gastroenterologia. Oi, pode perguntar. Alguém, se tiver com dúvida, fica à vontade, viu, pessoal? Então, aqui é uma coisa ou outra, ou residência em gastroenterologia, que é o que eles pedem, né? Que é pela residência médica mesmo de gastroenterologia, né? Ou título ou conclusão de especialização, desde que seja reconhecido pelo MEC, que seja reconhecido pela FBG, com a carga horária e prática equivalente ao programa de residência médica. Então, se algum de vocês não fez residência e fez especialização, a primeira coisa é saber se a especialização que vocês fizeram é de fato reconhecida pela FBG.
a comissão de pós-graduação da FBG, carga horária. Então, a primeira questão é essa. E tem o número 4. Isso é uma coisa ou outra. Supondo que você não se enquadre em nenhum desses 3. Você não fez a residência, você não fez a especialização, porém, você tem mais de 8 anos de formado e neste período de formado você atua na área de gastroenterologia há pelo menos 8 anos de forma ininterrupta, ou seja, você tem lá 10 anos, 12 anos de formado e atende gastroenterologia há pelo menos 8 anos ou mais, aí sim, você não precisa ter feito especialização, você não precisa ter feito residência médica, você já atende gastroenterologia há mais de 8 anos. Isso te dá o direito de se inscrever para a prova de título de especialista. Entendeu? Então, isso aí é muito importante, porque o que eu tenho visto é que boa parte dos colegas médicos, eles acabam se enquadrando nesse item número 4, que é o tempo de atuação na área. Então, se você tem mais de 8 anos atuando, você tem sim o direito de fazer a prova de título de especialista. O que não pode? Aquela pessoa que se formou há menos de 8 anos, não tem residência, não tem especialização, e também, se ele se formar há menos de 8 anos, você não tem 8 anos de que você atende gastroenterologia, obviamente. Então, você não poderá, neste momento, fazer a prova de título de especialista. Então, é muito importante isso. Então, quem se enquadra nesse número 4 é aquela pessoa que tem de formado pelo menos 8 anos e que atende na área de gastroenterologia. Isso é muito importante. Lembrando que você vai precisar de uma declaração do serviço onde você atende e essa declaração não precisa ser emitida por um médico gastroenterologista. Não tem necessidade. Como que era antes? Olha só, outra coisa que mudou e mudou muito. Antes, a avaliação curricular até 2021, vamos considerar 2021, valia o currículo, valia 30 pontos. Então, era 70 pontos da prova e 30 pontos de currículo. Olha o quanto isso mudou agora. Agora são 90 pontos de prova e 10 pontos de currículo, mudou muito, muito. Ou seja, isso aí, olha, era o que era em 2021. Eu vou mostrar para vocês o que mudou. Pontuação do currículo, então, continua pós-graduação, residência, especialização, frequência em evento científico, autoria, coautoria, tudo isso continua pontuando. Porém, até 2021, você poderia alcançar até 30 pontos de currículo. Então, quem tivesse um currículo muito bom, já começava com metade da pontuação suficiente para ser aprovado, porque para ser aprovado em 100 pontos, você precisa alcançar 60, somando o currículo. Ou seja, se a pessoa tinha 30 de currículo, ela precisava de mais 30 na prova. Agora não, agora a pessoa, o máximo que o aluno vai conseguir seria até 10 pontos, somando tudo. Aí é o programa extenso, que aqui na Promed a gente vai cobrir todo esse programa teórico, tudo que é cobrado. Aí é o que eu acabei de falar, a questão da avaliação. Então, prova era de até 70 pontos e 30 de currículo. Agora mudou totalmente. Agora a prova, que é o exame de múltipla escolha mais questão aberta, agora somando são 90 pontos. E como é que vai ser esses 90 pontos? Como que vai ser a prova? Ela vai ter 75 online, reforçando, a prova vai ser online de novo, são 75 questões de múltipla escolha. Cada questão de múltipla escolha vale 0,6 pontos, e são 4 alternativas cada uma.
E vai ter uma teórico-prática, né, que é uma questão, que são 15 questões abertas, é isso que é a teórico-prática. São questões curtas, objetivas, mas que são abertas. A maioria das vezes eles vão perguntar casos clínicos, né, para que você discuta alguma coisa, não mais do que 3, 4 linhas. Então são bem objetivos mesmo. Eles vão te apresentar casos de maneira que fique fácil de apresentar hipóteses diagnósticas, exames solicitados, propedêutica e o tratamento. Basicamente vai ser isso que vai ser cobrado. E cada uma dessas questões teórico-prática vale 3 pontos, ou seja, vão ser 45 pontos a prova de múltipla escolha, mais 45 pontos a prova escrita, que serão juntas no mesmo momento, no mesmo dia, todas online. Não tem uma segunda etapa, só para que vocês entendam. Vocês vão fazer juntos 75 questões de múltipla escolha e mais 15 questões são as questões abertas, tudo no dia da prova, dia 20 de outubro. Outra coisa importante, nível de corte, para habilitar que o seu currículo seja avaliado. Supondo lá, pontuação de currículo, você pode alcançar até 10 pontos. Mas quando que o seu currículo vai ser avaliado? Quando você alcançar uma pontuação de pelo menos 60% da prova teórica que você fez, né, que é a prova do dia 20 de outubro. Ou seja, na prova do dia 20, você precisa fazer pelo menos 54 pontos em 90 para que o seu currículo seja avaliado. Se você fez 54 pontos e tem 6 pontos de currículo, você foi aprovado. Então, isso que é um importante. Ou seja, dos 90 da prova, que será no dia 20 de outubro, que é contando prova de múltipla escolha, mais as questões abertas, você tem que ter uma nota mínima de 54 pontos para seu currículo ser avaliado. Se você tirou menos de 54, mesmo que você tenha 10 de currículo, você não será aprovado, porque você não alcançou 60%, que era o mínimo dessa prova do dia 20 de outubro. Recursos, lá vai ter bem detalhado no edital, como é que você faz para entrar com recurso para cada questão, as provas são online, lá também tem bem detalhado no edital, depois eu sempre discuto mais detalhadamente com os alunos sobre esse edital, mas o edital desse ano está muito bem feito, está muito autoexplicativo. Período de sigilo, cuidado, viu, pessoal? Durante a realização da prova, é uma prova online, então vocês têm que entender também que os seus avaliadores, examinadores que estarão acompanhando vocês fazerem a prova, o único critério que eles têm para verificarem o candidato é a câmera, essa câmerazinha aqui, ó, que é por aí que eles estão te vendo. Então, durante a prova, se você começar a olhar para o lado, olhar para cima, tiver ruído que não dá para ouvir, o examinador ele pode sim anular sua prova. Então, muito cuidado com isso, porque durante a execução da prova, você tem que entrar lá no escritório, no quarto, tranca a porta e fala, ó, ninguém me interrompa nas próximas 4, 5 horas. Não tem jeito, não pode ter celular, não pode ter, você não pode obstruir a câmera, nada disso, e isso está bem claro no edital, que se isso acontecer, o candidato vai ser desclassificado. Então, muito cuidado com isso, porque às vezes vocês não fazem de maldade, não necessariamente vocês vão fazer algo para colar, não é isso, mas o examinador ele não tem obrigação de adivinhar isso. Então, muita atenção, porque às vezes a gente, por falta de maldade, a gente acaba nos prejudicando. Então, tenha muito cuidado com isso.
Aí é sobre o resultado. O mais importante que eu quero mostrar para vocês é isso aqui. Olha só o que mudou. Até 2021, era o que vocês estão vendo aí na tabela. Por exemplo, o currículo valia 30 pontos até 2021, agora vale 10. Ou seja, se a pessoa tinha doutorado, ele já ganhava 20 pontos. Agora não, agora as coisas mudaram. Olha, antes o mestrado era 15, agora é 5, doutorado é 10, o pós-doutorado não está pontuando, livre docência também 10 pontos. Essa segunda parte desse bloco aí, preceptor e tudo, nem apareceu no edital desse ano. Especialização com mais de 2 anos, que é com a carga horária maior do que 5.760 horas, vale 3 pontos no seu currículo. Residência médica, se você tem residência médica em gastro, você tem 5 pontos de currículo, ou seja, metade dos 10 pontos. Participação em congresso, jornada, também é muito pouco, 0,2, 0,25 esse ano para nacional, por exemplo. Se você foi no SBAD lá, você pode apresentar 2 certificados, cada um valendo 0,25, ou seja, meio ponto no máximo que você pode apresentar em relação a congressos. Eu achei, particularmente, eu não gostei muito disso, porque, na minha opinião, isso acaba sendo desincentivando as pessoas, os colegas, a participarem dos congressos. Poxa, você vai num congresso para a própria sociedade, federação, dizer para você, olha, você foi, tudo, você prestigiou a gente, você fez uma atualização científica e isso vale 0,25 pontos? Não, aí não, né, pessoal? Eu acho, opinião pessoal minha, não achei isso muito legal, mas está no edital, então não adianta brigar. É assim, eles decidiram assim, a gente tem que aceitar, infelizmente. E outra coisa que chama bastante atenção também, por último aqui, artigos científicos, também que eu acho isso, acho algo que não foi positivo antes até 2021, por exemplo, artigo científico internacional, você podia apresentar até 5 artigos internacionais, por exemplo, numa pontuação de 30, cada currículo valia, cada artigo valia 4 pontos. Olha, era uma pontuação boa, incentivando o médico a publicar, para não ficar, às vezes, sempre na mesma. Então, isso incentiva a produção científica. Agora não, agora vale 1 ponto cada artigo científico e você pode apresentar até 2, ou seja, o máximo de pontuação que você pode ter em relação a artigo científico seriam 2 pontos no edital atual. Então, isso eu achei que foi um retrocesso, mas, como eu disse, está no edital e a gente não tem muito o que fazer a respeito, né? Então, não dá para a gente brigar com isso. Em relação, então, a isso, pessoal, deixa eu ver aqui, eu acho que vocês colocaram alguma pergunta aqui. Qual a chance de quem fez por tempo de serviço e vai ao Congresso? Boa pergunta, Thalita. O que acontece, pessoal? Quanto menos pontos vale o currículo atualmente, maior é a chance daqueles médicos que não têm um bom currículo, que é o que a Thalita está perguntando aqui, olha. Então, quem fez um tempo de serviço, vai a congresso, a pontuação é muito pequena mesmo, é muito ruim. Então, mas, em contrapartida, a pontuação da prova é muito alta. Então, esse é o melhor momento de quem não tem um bom currículo, segundo o edital, ou seja, quem não vai pontuar no currículo, quem não tinha uma boa pontuação, esse é o melhor momento que vocês têm para que vocês possam ser aprovados. Por quê? Vai depender basicamente da prova. Aqueles que falavam assim, poxa, eu até conseguia ir razoável na prova, mas chegava na hora do currículo, é ruim. Então,
esse ano inverteu isso aí. Quem não tem uma pontuação boa de currículo, esse ano está maravilhoso para a pessoa fazer prova, porque agora você tem 90 pontos de 100 para pontuarem. Antes não, antes vocês tinham 70, porque a pontuação de currículo era 30 pontos, mas para quem tinha um currículo ruim, vocês não iam conseguir nem 5 desses 30. Agora, a pontuação, se continua ruim de currículo, só que a pontuação lá da prova escrita subiu, e subiu muito. Então, esse é o melhor momento que vocês têm de fazer uma boa prova e serem aprovadas mesmo com pontuação ruim de currículo. Então, aproveitem o edital desse ano. A gente não sabe até quando continuará dessa forma, ou até quando vai voltar a ser como era de 2021 para trás, que eles vão aumentar a pontuação de currículo. Da forma como está esse ano, minha opinião, ficou muito ruim para quem fez, por exemplo, residência, ganha só 5 pontos, quem fez uma especialização longa, só 5 pontos, quem fez mestrado, quem fez doutorado, na realidade isso vale menos de 10% da sua pontuação total da prova, e isso desestimula quem tem um currículo muito bom, o edital desse ano. Em contrapartida, quem não pontua muito no currículo, esse ano está maravilhoso, porque depende da sua pontuação na prova. Simples assim. Então, se você não pontua muito em currículo, esse é o seu ano, você precisa se focar, porque é o ano que você vai fazer toda a diferença, ter uma boa pontuação na prova, porque o currículo, pelo que a gente viu no edital, não está valendo apenas 10% do total da pontuação distribuída. Então, aproveita. Então, alguém perguntando aqui, se fez pós-graduação e já tem 4 anos que fez, quando poderá prestar a prova? Nesse caso de pós-graduação, entra no item 4, precisa de 8 anos de atuação em gastroenterologia. É isso, 8 anos. Então, você precisa ter pelo menos 8 anos. Lembrando que após conta tempo de atuação, viu? Então, supondo que você fez uma pós aí de 2 anos, já conta 2 anos de tempo de atuação. A pós-graduação conta como atuação. Então, vamos fazer o seguinte. Vou colocar aqui só para que vocês tenham uma ideia, eu não vou passar a aula, não, mas só para que vocês tenham uma ideia de como são as apresentações de aulas, o que vocês vão encontrar mais ou menos nessas aulas teóricas. Aqui seria um módulo referente a gastrite, H. pylori, doenças cloridopépticas, igual é cobrado no edital da prova. É isso que vocês vão encontrar. Tá vendo como é que é o módulo, anatomia que vai ser cobrada de vocês na prova, o que é inervação, essa parte toda também, principalmente nas questões fechadas da prova, isso é muito cobrado. E, claro, existirão aqueles temas bem mais específicos que é o que eles de fato vão cobrar de vocês e que a gente sabe que todo ano cai igual, as classificações em geral, que é outra coisa que é muito, eles tentam mudar o tipo de questão, mas vai ser um tema comum, tipo de gastrite, classificação de Olga, e isso aí, as classificações em geral, classificação de úlcera, tudo isso são coisas que a gente sabe que todo ano cai e vai continuar caindo. Eles só mudam o tipo de questão, mas a maneira de perguntar, de abordar o tema, isso aí é muito comum. Outra coisa, que depois da prova online ficou muito nítido que a FBG, na prova de especialista, tem cobrado.
imagens. Isso é muito importante, pessoal, porque hoje em dia, com a questão online, então fica muito fácil para que eles coloquem imagens e imagens de boa qualidade, cobrando de vocês diagnóstico, tratamento, o que que como que deveria ser feito, e assim vocês vão encontrar esse modelo aqui sempre. A gente apresenta o que as definições e sempre ao final vamos apresentar isso aí, algumas questões parecidas com o que é cobrado de vocês na prova, para que, além da apresentação teórica, vocês também tenham contato direto com a prática, principalmente nas mentorias semanais, que são online, como eu já disse, né? Toda semana eu apresento essas mentorias e convido os nossos alunos também a trazerem casos clínicos. Por quê? A ideia da mentoria é que vocês tenham um momento, 1 hora pelo menos, semanal, de discussão de questão, discussão de casos clínicos, também casos clínicos seus, para que a gente, ao discutir casos clínicos, a gente transforme isso na prática, em relação a como poderia ser cobrado na prova, para que a partir daí vocês entendam um pouco melhor a diferença do que vocês vão ver na prática, no consultório, do que vocês vão ver lá na prova. E é diferente, pessoal. Às vezes, quando eu falo com meus alunos, eu falo assim, gente, vocês sabem o que está sendo pedido, só que vocês estão errando porque vocês estão levando isso para a sua prática clínica, e nem sempre a prática clínica é de fato o que é cobrado na prova. O que vale na prova é o que está no livro, não é o que você faz o tempo todo na sua prática clínica. Então, essa é às vezes, dificuldade que faz com que os alunos acabam errando questões, e questões fáceis, que não são difíceis. Aqui, então, são só exemplos das nossas aulas teóricas, né, para que vocês entendam um pouquinho como é que H. pylori é outro tema que certamente será cobrado e é cobrado todo ano, só muda a maneira como isso é solicitado, e assim, ó, como vocês podem perceber, as aulas teóricas, elas são apresentadas a você de uma forma muito objetiva, muito acadêmica, muito de fácil aprendizado, e o material fica disponível online também para o nosso aluno. Às vezes você não teve algum problema e não pôde assistir a aula naquele dia, então essa aula é sempre disponibilizada, gravada na plataforma, para que o aluno possa assistir no momento que ele tiver livre e que possa fazer isso. Vamos ver, alguém perguntou, as aulas já estão disponíveis? Sim, as aulas da última turma já estão todas disponíveis. Então, outra coisa que eu reforço muito durante as mentorias, as maldades das questões. Olha, o que é a mais correta, o que a gente tem que evitar, quais são as pegadinhas mais comuns das questões, que são aquelas que vocês sabem, mas acabam errando por falta de atenção, não leram direito, parecia muito óbvio e acabaram errando. Então, existem muitas dessas pegadinhas que fazem já propositadamente que vocês errem algumas questões. Então, assim, as aulas já estão... Sim, as aulas do segundo semestre, elas iniciam em agosto, viu? Eu apresentei aqui o cronograma, depois eu torno a apresentar para vocês aqui quando é que elas vão começar, tá? Mas eu já mostro aqui para vocês. Então, vamos aqui na discussão, deixa eu compartilhar de novo, então, aqui, esse cronograma. Um segundo que eu vou abrir para vocês, então, pessoal. Agora,
a última prova que foi apresentada, né? Que foi a prova do 2022. Isso aí. Então, só um segundinho que eu já apresento aqui para vocês. Eu acredito que vocês vão ficar, pelo menos para que vocês possam ter uma boa ideia do que é cobrado e como que isso tem sido cobrado. Então, vamos lá. Vou passar algumas, claro, não dá tempo da gente ver todas, mas eu acredito que já vai deixar a maioria de vocês aqui já um pouquinho familiarizado com a maneira como a prova é colocada para vocês. O aplicativo é pela própria a Promed, eles vão te enviar um link e através desse link você tem acesso a todo o conteúdo. Então, ó, vamos lá. Isso aqui, algumas estão faltando algumas coisas, mas é só para que vocês tenham uma ideia. Essa daqui, questão do ano passado, 2022, disbiose, faz parte do edital. Então, disbiose está relacionada a algumas doenças sistêmicas. Sim, o curso tem arquivo com questão de prova anterior, sim. Tanto disponibilizado para vocês, quanto na mentoria a gente discute essas questões toda semana. Então, vocês vão observar, eu não sei quanto tempo cada um de vocês fez a sua última prova, mas o enunciado, que o enunciado é o quê? É uma certeza, é aquilo que o autor está te colocando e não é para ser discutido, ele está te dando uma informação. Disbiose está relacionada a algumas doenças sistêmicas intestinais, ponto. Isso é uma verdade, independente de ser ou não, é isso que o autor quer que você saiba. Algumas condições são extrínsecas e outras intrínsecas, interferem no funcionamento satisfatório da microbiota. Ou seja, o que está errado? Qual dessas frases, afirmações aí está errada? Probiótico interfere na resposta hipotálamo, pituitária, adrenal, do eixo do estresse. Microbioma pode contribuir na síntese de GABA, dopamina, acetilcolina. Comunicação entre microbioma, sistema nervoso central, ocorre através de ácido gráfico. Alta ingestão de ácido gráfico saturado contribui na modulação da microbiota. Então, olha só, errado, é a letra D. Mas eles pegaram um tema que parecia ser um tema tão simplesinho, disbiose intestinal. Olha só como que fizeram uma questão bem complexa. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Outra coisa, idade, né, os protocolos, os consensos. Paciente informa, mãe teve câncer de cólon, 40 anos. Quando, então, ele deve fazer sua primeira colonoscopia? Então, se não houvesse essa história, seria 10 anos. anos, mas teve essa história, mãe, 40 anos. E aí, quando é que essa pessoa precisa fazer? Ele vai ter que fazer agora, já que ele tem essa história familiar com 40 anos, 10 anos antes, né, do que houve o caso de um parente de primeiro grau, que foi a mãe, 30 anos. São uns detalhezinhos que a gente vai pegando e lembrem o seguinte, pessoal, é o que eu reforço com meus alunos. Às vezes vocês vão ler essa questão comigo aqui agora e falam, nossa, fácil e tranquilo. Não se esqueçam que quando vocês estiverem fazendo a prova, trancados dentro de um ambiente, sozinhos, com tempo contado, que depois que passa a questão, você não pode voltar. Vocês estarão sob pressão, com tempo contado, não tem como voltar a questão, igual a gente faz lá com questão de papel, né? Que é as provas normais, a gente lê e fala, não, essa daqui também eu vou deixar por último, pula para a próxima. Não tem essa opção, pessoal. Pulou para a próxima, aquela já era, ficou para trás. Você não consegue pular para voltar nela depois. Pulou, próximo. Então, você tem que responder. Então, vocês estarão num ambiente de pressão.
pressão de tempo, pressão de resultado, e acaba que isso faz com que as questões que às vezes pareçam fáceis, nem sempre tem essa facilidade para a maioria. Por isso que é tão importante a mentoria semanal que a gente faz, para que vocês façam questão, é aquilo o tempo todo na cabeça, toda semana, com discussão, com as maldades, para que depois, quando chegar lá na hora da prova, aquilo ali já se tornou tão corriqueiro, tão comum, que não vai pegar mais vocês com toda aquela pressão quanto vocês teriam sem este tipo de treinamento, porque nada mais é do que isso, é um treinamento. Vocês precisam chegar na prova aptos, treinados a não cair naquelas pegadinhas, não sofrerem a pressão e errar questão fácil, é tudo isso. Isso conta muito, porque uma questão perdida, às vezes, é o diferencial entre ser aprovado ou não nessa prova. Então, eu sei que muitos entendem o que eu estou falando, tem tanta gente que me procura depois e fala assim, nossa, doutor, eu deixei de passar por causa de 3, 4 pontos. Olha, se eu tivesse prestado atenção nisso ou naquela, a pessoa sabe até qual questão ela errou, sabendo a resposta. E errou, às vezes, por falta de atenção mesmo, por pressão, ansiedade, tudo isso. Então, nesse sentido, esse foco aí, a gente ficar agosto, setembro e outubro, são 3 meses. São 3 meses de treinamento que, na minha opinião, vale muito a pena. Ó, o curso tem arquivos? Tem sim. O curso tem não. Então, essa pergunta já foi. Então, vamos mais um aqui, ó. Mulher, 45 anos, endoscopia digestiva alta, rotina. Lesão elevada, 3 centímetros no corpo alto, biópsia, mucosa gástrica normal, 3 centímetros, hein? O paciente realizou ultrassom endoscópico, punção, lesão hipoecóica na 4ª camada muscular própria de 2,8 centímetros, biópsia inconclusiva. Então, o que seria o mais provável? Ou seja, olha a FBG aí te cobrando diagnóstico endoscópico. Então aí você fala, poxa, mas tá, e aí? Tem que saber, tá no edital, tá no programa. Então é isso que às vezes eu acho tão importante desse dia a dia, dessa discussão de questões, é isso. Então esse tipo de lesão, hipoecóica, 4ª camada, vamos pensar em GIST. É isso que seria o mais provável. Lembrando, mas é certeza o diagnóstico? Não, é o mais provável. É isso. Lembra que das maldades aí das questões. Quer ver? Vamos para outras aqui. Ó, tá vendo essas questões grandes, pessoal, enunciado grande? Lembra que vocês têm um tempo curto para ler isso. Isso é muita pressão também na hora da prova. E isso eu acho que vocês têm que ficar, olha, uma questão desse tamanho, até que vocês leiam todo o enunciado, que vocês possam pensar o que o autor está querendo de você e o que você tem que fazer. Você começa a pensar, nossa, eu estou perdendo muito tempo nessa questão enquanto você está lendo. Aí uma coisa que parecia fácil, aí você fica assim, nossa, gente, olha só, me perdi aqui na leitura disso aqui, tem que começar tudo de novo. E aí tem uns macetinhos que a gente usa lá na mentoria que ajuda demais. Olha, nesse caso, ó, você sabe que o paciente, ó, a PA dele, 170 sem ler a questão toda, ó, ele está com evacuações, com borra de café, pulso de 100, PA de 170 por 110 por 70, dentro das primeiras fez endoscopia, úlcera duodenal, úlcera duodenal, e uma hemorrágica, o vaso visível, foi hemostasia em relação ao tratamento, o que você vai fazer? Como que você trata? Injeção de adrenalina, não é mais nesse caso, por quê? Você está vendo uma úlcera duodenal, então tem uns detalhezinhos, olha aí, quanto tempo por questão? Na realidade, Eduardo, eu estava esperando essa pergunta, são 75 questões fechadas, mais
15 questões abertas. Então, você tem o tempo de 4 horas para resolver todas essas questões. Não existe um tempo definido. Você pode ficar lá numa única questão, você pode ficar 20 minutos, mas esses 20 minutos é descontado do seu tempo, porque as questões não vão sendo puladas automaticamente. Quem pula para a próxima é você mesmo. Então, quanto mais tempo você demora em uma única questão, menos tempo você tem nas questões posteriores. Então, essa que é a pressão que eu digo que às vezes o candidato vai sofrer, porque às vezes você está demorando ali naquela questão e pensando assim, poxa, meu Deus do céu, e a próxima? Será que a próxima é grande assim ou será que a próxima tem um enunciado curtinho? Quer ver? Deixa, ó, essa daí, uma questão assim, bem diretona, ó, mulher, 41 anos, fadiga, dispepsia, que vocês têm que ler assim, bem objetivo mesmo. Então, idade, 41, queixa, fadiga, dispepsia, tem anemia, fez endoscopia, que tem gastrite, de fundo e corpo, biópsia de filho, para. E mucosa de ânus preservada, não tem H. pylori. Então, o que você vai pedir para revelar a causa da doença? Pronto, é bem assim, ó, lê o objetivo. O que essa paciente pode ter e o que você vai ter que fazer. Pronto, anticorpo, anticélula parietal. Esse é o exame. Então, você não vai ter muito tempo para ficar pensando assim, mas por quê? Será que eu penso? Não, é objetivo, porque lá na frente você ainda tem 15 questões abertas para fazer no seu tempo todo de prova. Então, isso aí acaba que é uma pressão grande que a gente vai trabalhar isso aí na mentoria semanal, porque é o que eu tento fazer com os alunos, de forma que esse treinamento deixam vocês bem aptos a dividir esse tempo e saber como conduzir esse tempo de prova sem se desesperar. Só de não se desesperar durante a prova, já é pelo menos 20% de positivo para o candidato, porque a maioria erra a questão simplesmente porque fica nervoso. Então, tem que ter esse cuidado aí. Outra coisa, probiótico vai cair, gente. Todo ano vai cair. Caiu ano passado, vai cair esse ano de novo. Eles só vão mudar o tipo de pergunta. Olha só, probiótico tem sido muito estudado, pronto, pula a primeira frase. Assinale alternativo que apresenta a indicação com evidência científica mais robusta para uso de probiótico, ou seja, 4 frasezinhas aqui que ele te perguntou assim, o que é o certo aí para probiótico? Homem, 22 anos, diarreia aguda pós-churrasco, você dá probiótico? Tem evidência científica que vai melhorar? Mulher diabética com diarreia há 2 anos, probiótico tem evidência científica que faz diferença? Homem, 52 anos, esteatose hepática, elevação de aminotransferases, probiótico faz diferença? Mulher, 45 anos, síndrome do intestino irritável com forma diarreica, probiótico faz diferença? Quando é que o probiótico aqui de fato faz diferença? Diarreia aguda, que é após churrasco. Pronto. É isso que ele quer que você diga. Ou seja, esse enunciado todo foi só para perguntar assim, ó, quando o probiótico vai resolver? É isso. Pronto. Pula para a próxima. Olha só, enunciado grande com questões curtas aí. Também interessante, que é outra coisa. Hepatopatia, fígado. A maioria de vocês viram para mim e falaram assim, nossa senhora, fígado, não gosto, não atendo ambulatório, tem tempão que eu não atendo nada de fígado, não lembro quase nada de fígado, mas vai cair na prova. Então, para a prova, você precisará saber tudo de fígado. Então, vamos direcionar, vamos filtrar para o que é cobrado na prova, pelo menos para que você, para a prova, você saiba responder o que eles vão te cobrar. Eu sei que não é da prática clínica diária da maioria dos que nos procuram. A maioria não atende ambulatório de fígado, mas vai cair na prova. Então, vocês vão ter que saber sim, não tem jeito.
Vão, olha só, os tratamentos aí, que é o que deixa vocês aí meio desesperados. E eu concordo com vocês, aqueles que não têm a prática clínica, fica totalmente perdido nisso aí vocês vão ler e falar assim, nossa senhora, eu não lembro nada disso, mas não lembro que vocês não fizeram ainda a aula teórica, não estão fazendo a mentoria, porque lá nós estamos batendo nisso toda semana, então acaba que vocês vão lembrar para a prova, vocês vão conhecer. Eu entendo, depois vocês vão esquecer, com certeza, porque não é da prática clínica, mas a gente não tem essa pretensão, como eu disse, nós não somos pós-graduação. Aqui o objetivo é fazer com que vocês sejam aprovados na prova de título de especialista, é isso que a gente quer. O objetivo do curso é especificamente esse, prova de título, provas de concurso público na área de gastroenterologia. Não é uma pós-graduação para ensiná-los no ambulatório, ensiná-los a tratar, não. Eu quero ensiná-los a como ser aprovado. É simples assim, é bem objetivo. Então, deixa eu... outras questões aqui, essas daí é o que eu chamo de questão que te faz ganhar tempo na prova, no geral. Enunciado curto e bem objetivo. O que é causa secundária de acalásia? Síndrome do triplo A, doença de Fabry, doença de Chagas com refluxo, pós-funduplicatura lúpus, neoplasia da cárdia e esclerodermia. Pronto, curto, objetivo, direto, não tem que você ficar lendo, relendo, não. É isso, já chega, marca, próxima, ganhou tempo para lá no final, ou nessas questões mais difíceis, com enunciados grandes, você se dá o luxo de ler com calma, ler mais de uma vez, sem que o tempo conta contra você. Então, você tem que ter muito cuidado com isso. Outra coisa aí também, vai cair, pessoal. Parasitose, qual parasita, quando não tratado, pode levar a infecção mesentérica, complicação hepática, com fibrose periportal, oclusão pré-sinusoidal, hipertensão portal, porque os ovos são depositados no fígado. Então, quem deposita ovos no fígado e causa tudo isso? Olha só. Aí você fala, puxa vida, parasita, eu vi isso lá na época de faculdade, depois eu nunca mais tratei ninguém, e agora? Estou atuando aqui na capital, não lembro nem a última vez que eu tratei uma parasitose intestinal, e aí? Se você tivesse feito o curso com a gente, você ia saber, sem dúvida nenhuma, que Schistosoma mansoni, porque viu na mentoria, viu na aula teórica, não vai errar a questão na prova, é isso. Então, o nosso tempo aqui já está no finalzinho, tá vendo? Isso que é a ideia do curso, pessoal. Não é diferente. Então, deixa eu fechar aqui que eu... para aqueles que às vezes ficam preocupados, poxa, mas tem tanto curso aí, curso de pós-graduação e tudo. Não é o que a gente quer. Se vocês estão buscando um curso para aprender a atuar na gastroenterologia, esse não é o objetivo aqui do nosso curso da Promed. Agora, se vocês estão buscando aprovação na prova de título de especialista, aí sim, conta com a gente. Esse é o objetivo, nós estamos filtrando cada vez mais, afunilando isso, e eu acho que é o que a maioria que entra aqui está querendo. De fato, conseguir uma aprovação, e claro, a gente entende as dificuldades do Brasil inteiro, de todo tipo de prática clínica que vocês acabam encontrando, mas para a prova de título, sim, pode contar com a gente. Vocês têm o contato aqui da Promed e que bom, a Thalita já está falando aqui que está fazendo a de gás. Seja bem-vinda, Thalita. E as questões também de artigo científico, tudo, eu acabo ajudando muito para que vocês possam pontuar. Para esse ano, óbvio, não dá tempo mais de artigo, mas ao longo aí do curso eu vou explicando isso tudo para vocês. Me chamem, eu fico disponível aqui o tempo inteiro, contem comigo, contem com a Promed, eu acho que o caminho para a prova de título de especialista é bem por aí, e nós estamos aqui para isso. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, uma ótima semana para todo mundo, foi um prazer. Até mais.